Boa noite a todos. Às vezes quando fala palestra, um negócio pesado, eu prefiro mais um bate-papo com amigos, que somos, é o que somos, não é verdade? Então, como eu sempre falo, peguei um tema, estudei para trazer para os meus amigos, né? Passar um pouquinho do que eu aprendi e que possa ajudar a todos nós, encarnados e desencarnados, né? Que a gente sabe que eles também têm a oportunidade de estar presente nos trabalhos das casas espíritas, muitas vezes são acompanhados, muitas vezes os temas que são trazidos são importantes para eles também refletirem, né? Então, eu estive assistindo uma palestra e achei muito interessante, o tema. E fui atrás do texto, né? Então, o texto é do livro, como o Roberto falou, Contos e Contos, do Irmão X, que é o Humberto de Campos, né? Psicografado pelo Chico Xavier. E esse texto é o 37, o nome é Natal Simbólico. E o Irmão X vem nos relatar a experiência que ele passou, né? Um aprendizado, porque como aqui nós temos, lá na espiritualidade também tem, né? As instruções, são reunidos os espíritos, benfeitores trazem temas também esclarecedores, muitas vezes auxiliando a todos, preparando os que vão reencarnar, né? Os temas são diversos, sempre no intuito de auxiliar a cada espírito, né? Preparando cada espírito para, no fundo, auxiliar na evolução de todos, né? E esse tema, Natal Simbólico, ele vem nos falar o seguinte, foi uma visão, né? Uma perspectiva diferente dessa visão, desse fato do nascimento de Jesus. E ele quis trazer para nós o seguinte, que o que foi exposto foi no sentido de enxergarmos tudo isso que a gente, né, eu coloquei até as imagens porque é a nossa concepção, né, o que a gente entende do nascimento de Jesus, a imagem que nos foi relatado, só que para que a gente tenha uma visão desse Natal dentro de nós. Como o Evangelho, os personagens que tem no Evangelho, cada fato, cada mensagem, cada ensinamento de Jesus, tudo tem um fundo simbólico importante. Tudo. Todos os personagens do Evangelho, cada um com suas características, suas personalidades, né? Cada um as suas experiências, né? E o Evangelho nos traz tudo isso. Então, o que ele fala? Que esse Natal, essa passagem que a gente vai conversar, que a gente veja o Natal com todo o simbolismo, mas o Natal em cada um de nós, tá? Em cada detalhe que a gente enxergue como Natal dentro de nós. Eu procurei passar o texto todo para a gente acompanhar, porque se eu ficasse lendo, de repente vocês dormiam. Aí eu peguei e coloquei umas imagenzinhas também para ninguém dormir, tá bom? Então, olha, o livro é esse aqui, tá? Contos e Contos, do Irmão X, do Chico Xavier, o texto 37, Natal Simbólico. Então, o Irmão X nos fala que ele estava lá na espiritualidade um benfeitor espiritual começou a explanar. Então ele fala, né? Harmonias cariciosas atravessavam a paisagem, quando o lúcido mensageiro continuou. Cada espírito é um mundo onde o Cristo deve nascer. Então, já colocando já esse ponto importante, né? De cada espírito é um mundo, é um universo onde o Cristo deve nascer. E a primeira observação: fora loucura esperar a reforma do mundo sem o homem reformado. Jamais conheceremos povos cristãos sem edificarmos a alma cristã. Isso daqui nos remete a
a transição planetária, né, que a gente fala. O mundo não adianta o mundo mudar, o mundo só vai mudar se cada um fizer a sua parte, né? Então essa mudança, em primeiro lugar, tem que vir dentro da gente. A maior obra será feita a que cada um de nós fizer, colaborando com o contexto todo dessa transição planetária. Então, independente, muitas vezes a gente fala assim, eu já estou com idade, o que eu tinha que fazer já fiz, agora deixa os novos espíritos virem aí, que eles é que vão fazer esse trabalho de transformação para o mundo de regeneração, né? Engano nosso. O que quer dizer com essa nova geração? São espíritos independentes de idade física, a mudança que cada um pode ter, isso não tem idade. Isso pode ser a qualquer idade, a transformação de um espírito. E isso é uma coisa interna, isso leva-se para a eternidade. Enquanto que tudo que é externo é passageiro, é transitório. Mas toda mudança interior muda o ser e vai mudar todo o contexto com que ele convive. Não é verdade? Então vamos continuar aqui. Eis porque o Natal do Senhor se reveste de profunda importância para cada um de nós em particular. Temos conosco, aqui ele já faz uma comparação do mundo, né, do universo, com o mundo interior de nós, de cada um de nós. Temos conosco oceanos de bênçãos divinas, as nossas potências da alma, que nós já estivemos conversando, maravilhosos continentes de possibilidades, florestas de sentimentos por educar, desertos de ignorância por corrigir, inumeráveis tributos de pensamentos que nos povoam a infinita extensão do mundo interior. De quando em quando, tempestades renovadoras varrem-nos o íntimo, furacões implacáveis atingem nossos ídolos mentirosos. Então, que a gente consiga ver esse mundo que ele fala, né, que Jesus precisa nascer no universo de cada um. Então essa equiparação, né, do universo com o nosso universo interior, que isso é que é o importante. Quantas vezes o interesse egoístico foi o nosso perverso inspirador, examinando a movimentação de nossas ideias próprias, verificamos que todo princípio nobre serviu de precursor ao conhecimento inicial do Cristo. Então, os precursores, antes da vinda do Cristo, vieram mentes que já começaram a preparar as pessoas, né, os seres, para a vinda, já com ideias diferentes, concepções diferentes. Sócrates, Buda, Confúcio, né? Então já vinham espíritos já preparando o terreno para quando Jesus chegasse, já tivessem espíritos em condições de compreender os ensinamentos que ele iria nos trazer. E hoje em dia também a mesma coisa. Quantos precursores que a gente conhece que vieram nos ensinar amor, caridade, fraternidade, nos preparando o espírito para poder compreender os ensinamentos de Jesus, para poder levar os ensinamentos de Jesus para a nossa caminhada, né? Para que a gente possa aproveitar da melhor forma possível essa oportunidade de aprendizado. Foi dois? Ah, sim. Então, olha, como a gente aqui já vai começar, né, falando sobre o fato, né, do nascimento de Jesus. Então ele começa, né, falando para nós. Verificou-se a vinda de Jesus numa época de recenseamento,
Jesus e Maria tiveram que ir a Belém por causa do recenseamento, determinação do rei, não sei o quê. Isso, fato externo. E internamente, o que simboliza esse recenseamento? Quer dizer, não foi a troco de nada. Tudo tem uma importância, tudo tem um significado. Aí ele explica: alcançamos a transformação essencial justamente em fase de contas espirituais com a nossa própria consciência, seja pela dor ou pela madureza de raciocínio. Então, esse recenseamento seria quando nós começamos a fazer o levantamento dentro de nós. O que nós estamos fazendo? Qual é o nosso objetivo? O que é primordial na minha vida? E quantos personagens do Evangelho não passaram por isso? Por esse momento de recenseamento interior, as suas indagações, né? Espíritos como o Saulo, Maria Madalena, tinham tudo para a época, né? Eram pessoas que frequentavam lugares nobres, tinham tudo que alguém poderia desejar, mas no fundo eram pessoas que se sentiam vazias, né? Então, quando começaram esse recenseamento, é que eles começaram a abrir a porta para que Jesus pudesse nascer dentro de cada um. Então, esse ponto do recenseamento, essa época de recenseamento, uma coisa externa, que a gente possa entender também como internamente. Quando Jesus tem a oportunidade de nascer dentro de nós, quando começamos a nos indagar, né? O que estamos fazendo da nossa vida? Está faltando alguma coisa? O que falta na minha vida? É a oportunidade que temos para deixar Jesus nascer em nós. Outro fato externo, né? Lembram que não havia lugar, né? José foi batendo de estalagem em estalagem, tentando arrumar um lugar para poder alojá-los, né? E tudo, que Maria já sentia que Jesus já estava vindo, né? E não havia lugar para o Senhor. Isso, um fato externo. Como podemos enxergar internamente? Nunca possuímos espaço mental para a inspiração divina, absorvidos de ansiedades do coração ou limitados pela ignorância. O quanto nós nos propomos a esse objetivo espiritual? Nós todos, com a nossa correria do dia a dia, tantas tarefas, tantas coisas a fazer, o quanto nós deixamos de tempo para isso? O quanto nós nos empenhamos com a importância da espiritualidade para nós? De abrir, né? Abrir as portas para alojar Jesus dentro de nós, os seus ensinamentos. Conseguem compreender os fatos externos e o simbolismo para dentro de nós? A única estalagem ao hóspede sublime foi a manjedoura. Ou seja, não oferecemos ao pensamento evangélico senão algumas palhas misérrimas de nossa boa vontade, no lugar mais escuro de nossa mente. Então, se nós não deixarmos dessa vida atribulada alguns minutos reservados, que a gente já teve conversando sobre a prece, né? Que Jesus falava: reserva, vai para o seu quarto íntimo, se isola um pouquinho do que está aí fora, para que possa ter esse momento de contato, né, com a espiritualidade, para que Jesus possa, com seus ensinamentos, nos renovar, nos fortalecer, nos direcionar. Então, quanto tempo nós deixamos para poder completar a nossa vida com essa parte tão importante, que é a nossa espiritualidade, né? Os nossos momentos de prece, os nossos momentos de boas ações, né? Ainda estamos muito tribulados, né?
Então, continuamos ainda com párias misérrimas de nossa boa vontade, no lugar mais escuro de nossa mente. Então, nós ainda temos muito pouquinho reservado para esses momentos aí, para que Jesus possa nascer dentro de nós. Coisa para repensarmos, né? Surge um infante celestial dentro da noite, né? Que Jesus nasceu à noite, por que não nasceu de dia? Então também tem um simbolismo. Quase sempre não sentimos a bondade do Senhor, senão no ápice das sombras de nossas inquietações e falências. Quando mais a gente lembra do Senhor, nos nossos momentos de dor, nos nossos momentos de aflição, nas nossas noites internas, né? Aí é que a gente permite que Jesus nasça dentro da gente, no momento de aflição. Então, esse simbolismo do nascimento de Jesus à noite seria isso também, tá? De que Jesus, ele está sempre procurando nos auxiliar. Nós é que não estamos abrindo a porta. Nós é que não estamos dando oportunidade para que ele nasça dentro de nós. A estrela prodigiosa rompe as trevas no grande silêncio. Quando o germe do Cristo desponta em nossas almas, a estrela da divina esperança desafia nossas trevas interiores, obscurecendo o passado, clareando o presente e indicando o porvir. Da estrela, né? Da presença da estrela no nascimento de Jesus, né? Então, que Jesus é essa luz que nasceu, né? É a nossa esperança, a nossa estrela de esperança que desafia as nossas trevas interiores. Jesus pede para que a gente esqueça do passado. Por muitos, Saulo, Maria Madalena, se não esquecessem do passado, como eles poderiam doar tanto? Então Jesus quer que fizermos que o passado seja experiência para nós, não que a gente fique remoendo, já foi, né? Que a estrela de Jesus nasça clareando o nosso presente, nos trazendo sentido novo para a nossa vida, né? Nos dando uma nova direção e indicando o porvir, né? Sabemos o que nos espera, que a nossa vida aqui na terra é passageira, mas que algo maior nos espera. Então precisamos nos espiritualizar para poder, quando tiver que partir daqui, a gente não está tão perdido, né? Já estamos sintonizados, não estarmos tão apegados à matéria. Chegaram os pastores que se envolvem na intensa luz dos anjos que velam o berço divino. As reflexões. Nossos pensamentos mais simples e mais puros aproximam-se da ideia nova, contagiando-se da claridade sublime, oriunda dos gênios superiores que nos presidem aos destinos, e se acercam de nós, afugentando a incompreensão e o temor. Então os pastores seriam os sentimentos mais puros, né? É quando nós damos oportunidade de compreender a mensagem de Jesus, né? É esse o simbolismo também dos pastores, né? Cantam milícias celestiais. No instante de nossa renovação em Cristo, isso já é a reflexão desse fato, né? Que cantam as milícias celestiais. No instante de nossa renovação em Cristo, velhos companheiros nossos, já redimidos, exultam de contentamento na esfera superior, dando glória a Deus e bendizendo os espíritos de boa vontade. O que a gente pode entender aqui, velhos companheiros, nossos benfeitores, muitas vezes amigos nossos que temos espirituais, a felicidade deles em saber que nós estamos nos encaminhando, que nós estamos, através dos ensinamentos
ensinamentos de Jesus, dando o melhor direcionamento ao nosso aprendizado terreno. Então, eles ficam felizes, né, de estar nos acertando o nosso caminho, principalmente por causa disso, né, de encontrarmos em Jesus o caminho, a verdade e a vida. Divulgam os pastores a notícia maravilhosa. Reflexão: nossos pensamentos, felicitados pelo impulso criador de Jesus, comunicam-se entre si, organizando-se para a vida nova. Então, quando nós nos abrimos a Jesus, quando nós nos permitimos essa nossa espiritualização, o bem, fazer o bem, vai se tornando uma coisa importante na nossa vida e necessária, tá? Então, há necessidade, cada vez que a gente mais faz, mais a gente tem vontade de fazer, porque nos contagia. É uma felicidade diferente das felicidades que a matéria nos oferece. É algo que nos eleva. Então, seria esse o sentido, né? Dos pastores, as pessoas que têm bons sentimentos, continuarem fazendo bem, faz bem para eles, ajudam a outras pessoas também enxergarem isso e também muitas vezes seguirem os mesmos exemplos, né? Já nesse caminho do bem. Surge a visita inesperada dos magos. Sentindo-nos a modificação, o mundo observa-nos de um modo especial. Então é como se os pastores fossem o mundo, e esse mundo que nos observa de modo especial, encarnados e desencarnados. Então, a partir do momento que sentimos, né, essa presença de Jesus, não apenas falamos de Jesus, agimos diferente. Nossos valores se tornam outros. E aí vamos dando exemplos e as pessoas vão nos percebendo. Os desencarnados que nos observam, muitos às vezes estavam ao nosso lado nos nossos momentos de dor, de aflição, de sofrimento, quando começam a ver a nossa modificação, a nossa mudança de sintonia, ou eles vão aprender conosco, e também vão se modificar e também vão evoluir, ou muitas vezes vão se afastar, porque já não é mais a mesma sintonia que éramos antes. Os servos fiéis, como Simeão, expressam grande júbilo, mas revelam apreensões justas, declarando que o menino surgira para a queda e elevação de muitos em Israel. Acalentamos o pensamento renovador no recesso da alma, para a destruição dos nossos ídolos de barro e desenvolvimento dos germes de espiritualidade superior. Essa queda e elevação de muitos seriam a queda dos nossos valores que tínhamos antes dessa modificação, dessa nossa nova forma de enxergar, né, através do que Jesus nos traz. E essa elevação seria isso, a espiritualização de cada um de nós. Então tudo já começa a ter um sentido diferente. Aqui já é um pouquinho mais à frente do nascimento de Jesus, né? Mas eles continuam nos trazendo o simbolismo dos acontecimentos, né? Ferido na vaidade e na ambição, Herodes determina a morte do pequenino emissário. E essa reflexão, né? A ignorância que nos governa desde muitos milênios trabalha contra a ideia redentora, movimentando todas as possibilidades
ao seu alcance. Então Herodes é o símbolo de egoísmo, né? Que não quer que Jesus nasça dentro de nós, é o nosso egoísmo, né? De continuar com a nossa materialidade, não permitir a nossa evolução, o nosso crescimento, não dar essa abertura, né? Então, a ignorância que nos governa há milênios, encarnações e encarnações, nós ainda lutamos contra a presença de Jesus na nossa vida e os ensinamentos dele. Quantas vezes a gente dá muito mais preferência à materialidade do que à espiritualidade? Pela própria correria do nosso dia a dia, né? Conserva-se Jesus na casa simples de Nazaré. E a reflexão sobre essa permanência, né, de Jesus em Nazaré, nessa casa simples, nunca poderemos fornecer testemunho à humanidade antes de fazê-lo junto aos nossos, elevando o espírito do grupo a que Deus nos conduziu. Que a gente possa compreender aqui a família. É importante doarmos, auxiliarmos, mas nós temos um compromisso ainda, que seria esse laço familiar. Que a gente sabe que quantas vezes temos a oportunidade de reencarnar em nosso laço familiar, às vezes com inimigos milenares, e temos a oportunidade de reconciliação, né? Então, mais um ensinamento, né? Trabalhe o pequeno embaixador numa carpintaria, né? Que Jesus foi trabalhar com José, né? Nessa carpintaria. Em toda realização superior não poderemos desdenhar o esforço próprio. Então Jesus, o nosso governador planetário, ao reencarnar, ficou junto com a sua família no começo, foi trabalhar. Então o espírito tão elevado ainda precisava trabalhar? Justamente isso, né? Para ensinar a necessidade do esforço de cada um de nós. É isso que temos que ter, o esforço próprio de aproveitarmos essa oportunidade da melhor forma possível. Mais tarde, o celeste menino surpreende os velhos doutores. A reflexão. O pensamento cristão entra em choque desde cedo com todas as nossas antigas convenções relativas à riqueza, à pobreza, ao prazer, ao sofrimento, à obediência, à mordomia, à filosofia, à instrução, à fé e à ciência. Trava-se então dentro de nosso mundo individual a grande batalha. Então, esses velhos doutores, que a gente possa compreender como as nossas velhas concepções. Como nós entendíamos o sofrimento? Hoje em dia nós enxergamos, pelo menos nós que temos a oportunidade dessa doutrina abençoada e consoladora, de enxergar o sofrimento como um aprendizado. Não é verdade? Mas antigamente, antes de ter essa oportunidade, nós enxergávamos o sofrimento dessa forma, que o sofrimento não é em vão, é útil, né? Cada um vai ter o seu aprendizado, e muitas vezes só através do sofrimento. E tem aqueles que ainda nem com sofrimento não mudam, não aprendem, né? Mas muitas vezes é através do sofrimento, aquela sacudida, para que a pessoa acorde e se modifique, né? Então trava-se dentro de nosso mundo individual a grande batalha. E aqui já encerrando, né? Ele nos coloca: a essa altura o mensageiro fez longa pausa. Flores de luz choviam de mais alto, como alegrias do Natal, banhando-nos a fronte. Os demais companheiros e eu aguardávamos ansiosos a continuação da mensagem sublime. Entretanto, o missionário generoso sorriu paternalmente
e rematou: aqui termino minhas humildes lembranças do Natal simbólico. Segundo observais, o Evangelho de Nosso Senhor não é um livro para os museus, mas um roteiro palpitante da vida. Então, cada presença, eu acho que eu pulei sabe o que eu acho que eu pulei? Da presença dos animaizinhos. Né? Os pastores. Aqui, essa parte aqui. Os animais em bando são as primeiras visitas ao enviado celeste. Na soledade de nossa transformação moral em face da alvorada nova, os sentimentos animalizados de nosso ser são os primeiros a defrontar o ideal do Mestre. Essa simbologia dos animaizinhos seriam as nossas paixões, as nossas imperfeições. São as primeiras a se confrontar com o que Jesus nos traz, com os ensinamentos que Jesus nos traz. Então, aqueles animaizinhos ali, aquela presença dos animais, seriam essas nossas potencialidades. Vocês lembram quando nós estivemos conversando sobre a vontade? Que as nossas potências da alma, elas não são más em si. O que não pode acontecer é elas dominarem, né? Porque aí tudo sai do controle. Então elas precisam do quê? Principalmente do que Jesus nos traz para controlar essas nossas paixões e elas se tornarem potências para nós, para nos encaminhar no caminho da evolução. Tá bom? Eu percebi que faltava esse detalhezinho, mas para a gente ver como cada coisinha teve uma... Eu achei muito interessante essa colocação, que foi uma palestra espetacular. Eu não falei nem a metade do que foi levado naquela palestra. Se vocês tiverem oportunidade, é um palestrante que eu gosto muito de ouvir, é o Arthur Valadares, tá? Mas foi espetacular a palestra dele. Então, se vocês puderem ainda complementar, eu trouxe menos da metade do que ele pôde expor, né? Claro, com a experiência que ele tem já de palestrante há tantos anos, né? Então, como sou uma principiante, eu faço o seguinte, eu dou uma pincelada e instigo vocês à curiosidade. Aí cada um depois vai procurar se aprofundar mais. E a gente vai terminar aqui essa nossa explanação, né? Sobre mais um item aqui, ó, do livro Fonte de Paz de Emmanuel, e tem a ver com essas reflexões que a gente falou. Não nos esqueçamos, se Jesus não nascer e crescer na manjedoura de nossa alma, em vão os anos novos se abrirão iluminados para nós. Então, se nós não permitirmos Jesus, seus ensinamentos, nos modificar, né, nos renovar, vão vir novos anos, vão vir novos dias, vão vir novas encarnações e nós continuaremos sendo o mesmo. A gente sempre espera, né? Um bom ano. Claro, Deus nos dá um bom ano de grandes oportunidades para todos nós. Mas vai depender de quem? De como nós vamos aproveitar esse ano novo. Não é verdade? Então são as novas oportunidades que Deus está dando a cada ano. E é bom a gente ter o Natal um pouquinho antes dessa nossa virada, né? Justamente para isso. Para que a gente possa refletir mais sobre a presença de Jesus na nossa vida. O nascer dos seus ensinamentos, né? Da sua força dentro da nossa vida. Para que a gente tenha mais direcionamento, possa aproveitar da melhor forma os novos anos que vão surgir, né? Senão, vão passar os natais, cada ano vem um ano novo e nós vamos continuar a mesma coisa. Daqui a pouco já estamos partindo e o que nós aproveitamos? E não esquecer que não importa a idade física, certo?
somos espíritos eternos. Então, a cada novo amanhecer, é uma nova oportunidade que Deus nos dá para nos refazermos, para deixar os ensinamentos de Jesus nascerem em nós. Gente, um bom ano novo para todos, que possamos realmente aproveitar, né, as nossas potencialidades e aproveitar esse ano que Deus nos permite, né, mais um ano de vida, que a gente possa aproveitar da melhor forma possível, com a presença de Jesus em nossas vidas. Tá bom? Que possamos neste momento nos transportar mentalmente a um lugar onde possamos nos sentir bem, acolhidos, num recanto da natureza, ou mesmo no lugar de atendimento fraterno da casa espírita. Que possamos respirar profundamente, nos tranquilizando, nos harmonizando, elevando os nossos pensamentos e procurando relembrar a condução harmoniosa do nosso irmãozinho da paz no passe, trazendo à nossa mente a presença de Jesus, mentalizando suas mãos abençoadas sobre a nossa cabeça e nos permitindo sentir estes fluidos medicamentosos, gotas de energias renovadoras que Jesus nos traz. Que possamos conduzir mentalmente estas bênçãos destes fluidos através da nossa corrente sanguínea, limpando, fortalecendo o nosso sangue, as nossas células, os nossos órgãos, trazendo a harmonia necessária à nossa saúde. Que estas gotas de luz iluminem os nossos pensamentos, conduzindo-os harmoniosamente. Que estes fluidos abençoados venham trazer a harmonização dos nossos sentimentos e das nossas emoções. Que a cada inspiração e expiração possamos sentir estas energias amorosas e renovadoras que Jesus nos traz. E que a cada expiração possamos sentir como uma grande limpeza no nosso corpo físico, mental e espiritual, nos trazendo leveza, equilíbrio, para que dentro de nós permaneça somente o que o Cristo neste momento nos traz. Toda a sua paz, nos trazendo equilíbrio e fortalecendo nossa fé. Toda a luz de Jesus, iluminando o nosso caminhar neste grande aprendizado terreno, e que permaneça em nós todo o amor do Cristo, nos conduzindo, nos trazendo equilíbrio, força, discernimento. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Ti, Jesus. Que possamos agora preparar a nossa água, mentalizando a mão de Jesus sobre ela. E Jesus preparando amorosamente,
levando esta água fluidos medicamentosos, gotas de energias renovadoras, que esta água, amorosamente preparada pelo Cristo, nos traga o equilíbrio necessário, físico, mental e espiritual. Graças a Deus e graças a Ti, Jesus.